Olá, tá começando mais um episódio do nosso podcast 50 Mais. Eu sou o Fernando Rocha. Eu sou o Fábio Atuí. E nós juntos fazemos o podcast que fala sobre a vida depois dos 50. Um guia prático de sobrevivência para quem tem mais de 50 no século XXI. Maravilha. Nossa convidada de hoje, Doc, importante. Ana Moisés, importantíssima. Ana Moisés é diretora de vendas do LinkedIn na América Latina. O que é o LinkedIn? Se você tem mais de 50, menos de 50, já deveria saber, né, Doc? É bom, né? O LinkedIn é uma rede de negócios, uma rede de aproximação de pessoas, de troca de oportunidades. Enfim, a gente vai saber mais sobre isso com Ana Moisés. Bem-vinda. Alegria ter você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Como é que você responde essa pergunta que deve ser feita algumas vezes na sua vida, na sua rotina? O que é LinkedIn? É uma rede social profissional. Sim. Ou seja, é uma rede social como você conhece todas as redes sociais. O objetivo é fazer relacionamento, networking. No nosso caso, é profissional. Tem como objetivo desenvolver tua carreira, te ajudar a fazer negócios, ampliar seu conhecimento. Eu diria que hoje é uma grande plataforma de conteúdo. Brinco que durante a pandemia virou o cafezinho que a gente fazia. Então, as pessoas iam no LinkedIn para se atualizar, saber o que estava acontecendo, quem tinha se movimentado, quem tinha comprado quais eram as oportunidades no mercado, de trabalho, de emprego, enfim, empresas que tinham se juntado a outras. Então, acho que ela é tudo isso. Acho que ela vem evoluindo ao longo do tempo aí. Tem alguma profissão que que a rede é mais propícia ou ela é pluralizada? Todo mundo é bem-vindo. Eu digo isso, eu estou no LinkedIn, eu vejo que é um campo muito interessante para o jornalismo, mas tem alguma profissão que se dá melhor nessa rede? Eu acho que não. Eu acho que você tem algumas profissões que são as profissões mais desejadas, né? Ou seja, o mundo precisa de desenvolvedores. Então, todo mundo que está muito ligado à tecnologia, você tem uma procura enorme por profissionais de tecnologia. Mas, assim, até de novo, durante a pandemia, o número de pessoas da rede de saúde, né, as pessoas, médicos, enfermeiras, pessoas que trabalhavam com saúde, aumentou muito a presença delas dentro da plataforma. Tem de tudo, né? Tem de professor, tem gente que trabalha no agronegócio, tem gente que é fotógrafo, tem... O Doc tá no... Tem Eu tenho LinkedIn. Então, eu não tinha. Quando eu conheci a Ana, eu falei, como é que funciona isso aí? Aí eu fiz lá o meu perfil e o meu desafio era conseguir 1000 contatos. Aí quando eu consegui 1000 contatos... Aí eu falei, consegui 1000 contatos, mas aí falava assim, mais de 500 era legal. Quando chegou 1000, eu achei que ia sair mais de 1000, não saiu mais de 1000, aí eu parei de... Então, mas essa é outra coisa, né? Não é uma rede como as outras em que o número de contatos não é exatamente a medida do sucesso. Certamente. O número de seguidores pode ser, o número de conexões não. Então, a gente sempre brinca que as conexões têm que ser as pessoas com quem você efetivamente tem uma conexão. Então, assim, a gente fez hoje uma entrevista, você pode me adicionar e eu passei a ser a sua conexão. Se alguém vir que eu estou conectada a você, eu posso dizer, conheço, conversei com ele, parece uma pessoa muito inteligente, interessante. Não, espera terminar a entrevista, né? Para você dar a opinião mais completa. Posso dizer, né? Acho assim. Então, o Doc, falo, não, conheço o Doc, sei. Então, assim, você precisa... A rede tem que ser uma rede ou de gente que faz parte... realmente da mesma especialidade que a sua. Então, por exemplo, de repente o Doc não conhece, recebe o convite de algum médico, gastro, e fala, não conheço pessoalmente, mas é gastro, trabalha em tal hospital, ou acho que é uma pessoa boa para estar conectada comigo, porque a gente pode em algum momento ter coisas para trocar. Então faz sentido as pessoas que você aceita na sua rede. Tem que fazer sentido, porque senão o que acontece? Se você aceita qualquer pessoa na tua rede... Isso corre o risco de poluir o seu feed. O que significa? Você começa a colocar qualquer pessoa, as pessoas que não têm nenhuma afinidade com você, ela começa a compartilhar conteúdos que você fala, mas esse conteúdo não me interessa. Então, assim, por que eu não quero ver isso? E a partir do momento que aquele conteúdo não te interessa, a rede deixa de te interessar. Então, assim, qual que é a grande riqueza da rede? É você se conectar com pessoas que vão conseguir compartilhar conhecimento, informação com você
que vão contribuir para o teu crescimento profissional, para o teu crescimento pessoal. Então, assim, a tua rede tem que ser uma rede de pessoas que você conhece ou que você tem muito interesse comum. Tanto que existe a opção de você colocar o botão seguir em vez de colocar o botão conectar. Por quê? Porque quando você é uma pessoa muito popular, as pessoas tendem a pedir para ser sua conexão. E aí você não quer que elas se conectem com você, porque você não quer ver o conteúdo que aquela pessoa compartilha com você. Mas aquela pessoa tem interesse em te seguir. Por quê? Porque você é um formador de opinião, porque você influencia as pessoas. Então, você troca o teu botão, e o teu botão primário fica sendo seguir, e as pessoas passam a te seguir. Isso é interessante. Eu queria voltar um pouquinho numa coisa que você falou, que me assusta um pouco, e eu queria que você me explicasse melhor. Quando você fala, isso não me interessa, eu não quero ouvir, até que ponto a gente faz uma bolha que a gente só ouve o que quer? Até que ponto eu... Estou falando isso quando esbarra em política, esbarra em as minhas convicções. De repente eu falo assim, não, isso eu não quero ouvir, isso eu não quero ouvir. Daqui a pouco eu só ouço o que eu quero. Sabe aquela seriado que teve recentemente no Netflix, acho que o Protocolo da Rede, alguma coisa assim, que dizia quanto que o protocolo, quanto que o algoritmo pode atrapalhar na sua expansão, porque você acaba ficando só na tua bolha. Então, o que acontece? O algoritmo tende realmente a privilegiar o conteúdo com que você mais engaja. Então, se você tiver, por exemplo, sei lá, uma rede com 3.000 pessoas, essas 3.000 pessoas postam frequentemente. Mas tem alguns conteúdos com os quais eu engajo. Eu dou like, eu compartilho, eu entro para assistir o vídeo. O algoritmo vai entendendo que esse conteúdo é relevante para mim. Então, ele vai sempre privilegiar o conteúdo que me agrada. E aí, vamos pensar, quando eu falo em a gente escolher uma rede ou construir uma rede com quem você tem relacionamento, tem afinidade, e mais do que isso, de preferência de pessoas que você efetivamente conhece. Por quê? Porque o objetivo da rede é que você possa dar referência daquela pessoa se alguém te perguntar. E é comum acontecer isso? Pra você ter uma ideia, como é que o LinkedIn veio para o Brasil? Reza a lenda que eu tive um chefe na Microsoft. Ele sai da Microsoft e um dia, conversando com amigos, ele fica sabendo que o LinkedIn quer vir para o Brasil. Ele entra no LinkedIn, descobre que um amigo dele é primeira conexão, ou seja, está conectado com o Jeff Weiner, que era o CEO do LinkedIn na época. E ele fala, você pode me apresentar para o Jeff Weiner? Ele fala, claro, manda um e-mail dentro da plataforma, dizendo, Jeff Weiner, está aqui, fulano de tal, ele trabalhou tantos anos na Microsoft, e ele queria trazer o LinkedIn, ele ficou sabendo que você quer trazer o LinkedIn para o Brasil e ele está interessado. O Jeff Weiner falou, pois não. Ele manda uma mensagem para o Jeff Weiner, aceita a conexão dele, ele manda uma mensagem para o Jeff Weiner fala, ok, pode pegar um avião, venha para cá, vamos conversar. Ele vai para São Francisco, mais especificamente para o Vale do Silício, conversa com o Jeff Weiner e volta com a promessa de abertura do LinkedIn no Brasil. Então, assim, é isso. Se alguém me vê conectado ao Doc e fala, olha, você pode me apresentar pro Doc? Eu falo, então, não conheço, nunca vi mais gordo. Tipo assim, nunca vi mais magro, não sei quem é. Não, mas ele está conectado com você. Então, você precisa ter uma responsabilidade ali, eu devo ter adicionado ele em algum momento. Sei, então, assim, no mínimo, se eu não o conheço e o adicionei, ou porque eu sou médica, ou porque eu sou da área da saúde. Então, assim, eu teria uma outra forma de chegar nele, porque senão... Perde o sentido. Não é uma rede, gente. O objetivo é ser uma rede. É uma rede e ela tem alguns parâmetros assim que vão fazer... podem ajudar você em algum momento da sua vida. Ou quando perde o emprego, ou quando quer mudar de emprego. Mas para isso tem um caminho das pedras. A gente estava comentando sobre isso antes de começar a gravação. Não é tão orgânico você entender o que você pode colocar ou não. Eu estava vendo outro dia algumas questões assim. Deixe isso claro. Mostre isso para as pessoas. Eu fiquei sem entender direito o que pode mostrar, o que não pode, como é que isso aqui é bom mostrar ou não. Como é que as pessoas podem saber melhor essa dinâmica que, por exemplo, nas outras redes, tudo acaba sendo feito de um jeito mais natural?
Então, acho que, primeiro que assim, se você começar a navegar um pouco nos perfis, você começa a entender quem tem um perfil mais completo, quem tem um perfil menos... Pode colocar foto. É isso. Então, assim, primeira coisa, você precisa ter uma foto. E a foto tem que ser uma foto minimamente profissional, né? E de preferência que ela se pareça com você. E eu brinco, não é para colocar a foto do Scooby-Doo. De biquíni na praia. Entendeu? Não é para estar de óculos escuros, né? Ou seja, pensa no que você quer transparecer numa foto. É a tua, né? De certa forma, é a primeira imagem que você passa. Também não precisa ser a foto da carteira de identidade. Também não precisa, né? Então, assim, ela pode ser até criativa, ela pode até ser uma foto criativa. Mas você tem que ser identificável por aquela foto. Porque também, senão, qual é o objetivo, né? Tem a foto, você vai no evento, encontra e não reconhece a pessoa. Então, assim, claro, tem que se identificar. Aí, o que acontece? Você tem um espaço lá, que é um espaço onde você coloca o resumo de quem você é. E eu brinco e falo que é o teu elevator pitch. Então, imagine que você entrou no elevador e tem o presidente da empresa tal, ou você tem a oportunidade de, sei lá... 30 segundos. 30 segundos dizer quem você é. Né? Assim, eu não estou interessada em saber só onde você trabalhou. O que eu preciso saber de você? Que você é um entusiasta das mídias digitais, que você ama a palavra, o jornalismo. Não sei, pensa em qual seria a melhor descrição do ponto de vista de soft skill e hard skill, que a gente chama, né? Então, assim, o soft skill são essas habilidades de liderança, motivacionais. Então, assim, pensa no que é que você tem nesse sentido e pensa no que é que você tem de único do ponto de vista de hard skill. Sei lá, sou jornalista há 15 anos, cobri as principais guerras, os principais eventos esportivos, não sei. Pensa que você tem aquela oportunidade de dizer quem você é e deixar uma marca. Tá aí. É isso que você precisa fazer. Me dá uns exemplos. Mas existe assessoria para ajudar a pessoa a fazer isso? Existem. Tem várias pessoas, porque inclusive, ganhando... Eu sei que quando você faz application para uma universidade, você também tem que escrever uma coisa que você vai se descrever. Que o cara tá vendo... Tem de tudo hoje em dia. Milhares de currículos, ele vai saber. Esse cara assim, esse não. Então, às vezes... Cita umas 3 frases dessas, assim, que poderiam ser usadas, dessas, alguma que te vem à cabeça de perfis, assim, que você lembra. O que tipo... sei lá, tem tanta coisa, porque assim, primeiro que as minhas conexões são a maior parte de pessoas ligadas ao mercado publicitário, né? Então, assim, ou gente de marketing. Então, cada um deles acaba focando em alguma coisa. Então, teve gente que, por exemplo, sei lá, foram as primeiras pessoas a trazer Pay TV para o Brasil, né? Então, assim, é um apaixonado por televisão, por Pay TV, tem gente de pesquisa que vai falar de pesquisa nesse resumo. Então, assim, tem todos os perfis que você puder imaginar. Precisa entrar e olhar. Assim, eu sou um médico um pouco fora da casinha, porque eu trabalho num podcast de jornalismo, porque eu gosto da comunicação e acredito que a comunicação pode gerar saúde, e vou todos os anos, mais de 3 vezes, para a Amazônia operar indígenas. Isso já seria assim, Seria, mas você se vendeu mal, eu venderia você melhor. Então eu vai, acho que, como assim, você falaria? Eu acho que você é um apaixonado por comunicação. Acho que você além de ser um apaixonado por comunicação, eu acho que você viu na medicina uma vocação. E acho que a coisa do ajudar os índios é como você consegue ainda mais entregar essa sua vocação. Então, assim, acho que a história dos índios é bem poderosa. Eu resumiria isso provavelmente de um jeito mais impactante. E você, como seria a tua frase? Eu acho que até o fim do episódio eu tenho uma frase maravilhosa, mas eu gostei dessas opções, dessas qualidades, mas gostaria de saber qual é a extensão dessa frase, o que é mais eficiente? Menos é mais? Menos é mais. Menos é mais. E aí você precisa pensar em quais são... então, assim, se você pensar, na hora que ele for buscar um profissional como você, quais são as coisas específicas que elas poderiam procurar? Porque imagine você que é uma plataforma que é usada por recrutadores que entram lá e colocam: eu quero um profissional na área da saúde, com especialidade em gastro, que tem alguma ligação com ONGs,
A pessoa, né? E o logaritmo vai dando aquilo lá. O algoritmo vai te trazendo. O algoritmo. Então, você precisa pensar em quais são as palavras-chave que podem ser... Imagina que vão te ajudar a você ser peneirado. E é isso. Então, assim, quais são essas coisas únicas? Então, assim, sei lá, né? Sei lá, é um gastro com... Vamos mudar de enfoque, é um jornalista... Sei lá, não, mas é porque o gastro para mim é mais fácil. Mas sei lá, um gastro especializado em cirurgia computadorizada, robótica, whatever, né? Assim, o que é super específico do que você faz que alguém poderia querer buscar em você. No jornalista, pode ser, eu quero um jornalista que tenha feito... cobertura... que trabalha com saúde, qualidade de vida. Que apresentou um programa por muitos anos. Tem podcast, enfim. O jornalista, nem todo jornalista é apresentador. Quer dizer, nem todo. Então, mas é mais nem que todo isso. apresentador é jornalista. Assim, tem o jornalista hard news, né? Exatamente, comportamento. Então, muitas vezes, quando você vai procurar o jornalista, uma das coisas que eles querem saber é se esse cara é hard news ou não. O que é hard news? É o cara que faz a cobertura do dia a dia, é o cara que está acostumado em literalmente matar um leão por dia, porque ele se formou nessa cobertura diária. Pode ser na área econômica, pode ser no dia a dia, pode ser até mesmo na cultura, porque também a cultura tem essa demanda, dependendo de um festival, um Rock in Rio, o cara que vai cobrir Rock in Rio, ele tem que saber dos shows, tem que saber entrega rápida, é um cara do fest. Você tem que procurar usar as palavras de quem você acha... Exatamente as palavras que as pessoas usariam para te encontrar. Entendi. Agora, dentro do LinkedIn existe sempre aquele convite, seja prêmio, seja premium. Agora você tem mais informação acessando um outro tipo de categoria de usuário. Isso é necessário? Quais são as vantagens disso? O que atrapalha você não ser um premium? Então, teoricamente não atrapalha nada. O Premium tem algumas vantagens. O que acontece? Quando você faz a busca dentro da plataforma, você consegue achar as pessoas que estão até 2 conexões de você. Acima disso, você não consegue ver aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu estou conectada ao Doc, eu consigo ver todas as pessoas que podem estar conectadas ao Doc. Sei, interessante. Se eu quiser achar alguma pessoa que não tem conexão com ninguém das minhas conexões, fica mais difícil. Com o Premium, eu abro isso. É quase como se eu conseguisse enxergar todo mundo. Sei. E lembrando que você faz busca assim, né? Você coloca lá, sei lá, diretor de marketing da empresa tal. Ele te traz as pessoas que estão dentro dessa categoria. O que acontece é que se ela estiver muito longe se ela não for conexão da sua próxima conexão, você não enxerga. Quando você tem o Premium, você enxerga. Ana, você já ouviu falar que todo mundo está a 5... Sim. E é isso que vocês veem lá? É isso. No final exemplo, das contas, só isso. explicando para o nosso telespectador, nossa telespectadora, é mais ou menos assim, todo mundo está a 5 contatos para falar com o Rei Charles. O Rei Charles III. Não é assim, não. Em 5 passos você chega em qualquer pessoa. Ou 5 contatos. Seja um camponês no sudoeste da China, exatamente a mesma coisa. Um esquimó, não sei onde. É esse o conceito. Até o Rei Charles. Até o Rei Charles. É que não tem muita vontade de falar com o Rei Charles. E no LinkedIn também? Também. O princípio é o mesmo, né? Porque é isso, você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa que conhece, então assim... Teoricamente, você consegue alcançar todo mundo. O que o Premium te dá? O Premium também permite que você veja todo mundo que olhou o seu perfil. Lembrando que tem o conceito de reciprocidade. Se eu tenho acesso a ver todo mundo que entrou para olhar o meu perfil, todo mundo que eu entrar para ver o perfil também vai saber que eu fui ver. Então, não sei se você reparou. Você tem Premium ou não? Eu não tenho. Vamos resolver talvez você me Vamos convença. resolver, mas se você tiver o Premium, por exemplo, você consegue ver o nome de todas as pessoas que entraram para olhar o teu perfil. E aí, se você entrar para pesquisar alguém, a pessoa que você pesquisou, se ela tiver Premium, também ela consegue ver que você pesquisou. E se ela não tiver? Se ela não tiver, ela não vê. Ela só sabe
que tantas pessoas viram aquele perfil. E você pode entrar anônimo, mas, por exemplo, se eu entrar anônima, eu posso escolher entrar anônima. O que vai aparecer? A pessoa que eu entrar para ver o perfil dela, do lado dela vai aparecer alguém do LinkedIn viu o seu perfil. Não vai aparecer que foi a Ana. Mas aí, se alguém entrar para ver o meu, eu também não vou saber quem é. Então, é nesse sentido que é a reciprocidade. Se eu quero entrar anônima... As pessoas também vão ser anônimas para você. As pessoas também vão ser anônimas para mim. E existem artigos que você pode publicar, mas principalmente você pode se mostrar também com textos, com trabalhos. Isso costuma funcionar também, já que você deu a dica da foto. Também você pode postar outras fotos no seu feed lá, né? Você pode. O que acontece é, o que a gente sugere? Então, assim, você escolhe a foto, você põe lá seu nome. Hoje você tem a possibilidade, inclusive, de se você tem um nome complicado, você grava como é que se pronuncia o seu nome. Em vez da foto, você pode colocar um vídeo, se você quiser. Você coloca o pronome, como você quer ser identificado. E aí você coloca o teu cargo atual ou coloca o que é que você... Algumas pessoas são mais criativas. Então, assim, em vez de colocar o meu cargo é diretor de vendas, coloca ajudando empresas e pessoas a fazerem negócios. Então, assim, existe a possibilidade de você ser criativo nesse sentido. Aí você vai lá, você tem o seu resuminho. Aí você começa a colocar os teus empregos, vai? Então, assim, você vai lá e coloca onde você trabalhou. Em cada um dos lugares onde você trabalhou, você tem a opção de colocar uma mídia. Colocando assim, uma entrevista que você deu. O link para um, sei lá, programa que você gravou. Então, você consegue ir colocando mídias em cada uma das suas experiências profissionais. Aí você vai para a tua experiência, para a tua formação. E aí a tua formação inclui desde, sei lá, curso técnico, universidade que você fez, curso, você tem um espaço para colocar certificação, as línguas que você fala, enfim. O quão mais completo tiver, melhor. E aí o que acontece? As pessoas descobriram que quando você produz conteúdo, ele fala muito mais a respeito de você do que o teu perfil por si só. Eu sou de uma época em que a gente fazia uma redação quando a gente ia num processo seletivo. E qual que era o objetivo da redação? O objetivo da redação era tentar te conhecer um pouco melhor. Primeiro que a gente recortava o anúncio de jornal, a gente preenchia e punha no correio, né? Era assim que a gente aplicava para uma vaga. E depois tinha o processo da redação. Hoje, você tem a opção de produzir conteúdo. Então, tem os artigos, que a gente chama que são os posts longos, em que você pode escrever, e tem todo o espaço para você compartilhar. Vídeo, post. E aquilo diz muito sobre quem você é, porque eu consigo saber um pouco das suas opiniões, eu consigo saber o teu nível de profundidade com relação a algum assunto. Então, assim, tem muita gente que conseguiu ganhar credibilidade através do conteúdo que ela posta. Porque, assim, eu posso achar que você é brilhante, mas você consegue ser brilhante no universo que te cerca. Como é que você faz para o mundo saber que você é brilhante? Né? Alguém deu uma referência e disse que você é incrível. Agora eu vou lá, leio um texto teu e fico encantada. Na semana seguinte, você posta outro texto. Dali a 2 dias, você compartilha uma notícia super bacana, que eu falo, gente, como é que esse cara leu essa notícia? E assim vai. Então, assim, você tem uma série de profissionais que conseguiram construir toda uma reputação de, ou eu sou, assim, o CMO, que é o Chief Marketing Officer, é o cara que cuida de marketing dentro de uma empresa, ele conseguiu se posicionar como sendo o cara mais inovador do mundo. Por quê? Porque ele, toda segunda-feira, posta alguma coisa de inovação que saiu no mundo de negócios. Então, ele vira uma referência. Então, assim, é através do conteúdo que você conquista a tua audiência e que você mostra a relevância. Então, assim, quando você chama a pessoa para ser entrevistada, você quase que já sabe quem ela é, quase que você já conhece, é difícil ela te surpreender. Aí você vai fazer uma entrevista mais técnica para ver se ela cumpre todos os requisitos. Mas do ponto de vista de quem é como profissional, você meio que já conseguiu detectar. Ana, e como isso se distribui na idade? Eu queria entender um pouco, porque isso tudo que você está falando é muito legal, mas requer que a pessoa tenha um certo
Conhecimento. Uma certa familiaridade com postagem, com mídia digital, com tudo isso. E muitas vezes o cara que tem mais de 50 perde o emprego até porque está desatualizado nisso, e aí ele vai ter que se adaptar para usar a plataforma. Então, primeira pergunta, como que se distribui a idade? É mais jovem, é mais velho, é todo mundo? Se distribui economicamente? Então, eu não sei te dizer qual que é a divisão demográfica do usuário do LinkedIn. Nunca olhei, até porque a pessoa não põe idade. Né? Você infere a idade por quando ela se formou. Não tem um campo idade? Não tem o campo idade. Você infere pelo ano que ela se formou. Então, são anos de formado, né? Acho que não tem idade. Não, acho que não tem idade. Acho que você coloca só quando você se formou e acho que você infere. Acho que Bom, que seja, mas assim, as pessoas com mais de 50 estão frequentando muito o LinkedIn, certo? Sim. Aquela hora eu te perguntei se tem uma maneira de se preparar para isso. Isso tudo que você está falando é muito interessante. Mas não me parece uma coisa muito fácil. Não é. Tanto que assim, eu vou dizer que as pessoas que provavelmente têm mais dificuldade com isso, acabam pedindo ajuda, né? Então assim, se você trabalha numa grande empresa, você pede para quem cuida da tua assessoria de imprensa montar o perfil para você, né? E aí provavelmente a assessoria de imprensa vai te chamar, vai chamar o executivo e vai falar, você quer que eu gerencie 100% da tua rede social? Você quer que eu poste uma novidade por semana? Você quer que eu poste uma novidade por semana? Você quer que eu faça? Você quer que eu construa as conexões para você? Não? Como é que você quer fazer? O que a gente tem feito muito a gente dá treinamento para os executivos. Então, assim, um banco me chama e fala, Ana, você pode dar um treinamento que a gente chama de Rock Your Profile para todos os diretores do banco? Então, a gente vai lá e dá uma aula para cada um dos executivos do banco, dizendo, olha, tá aqui o que precisa ter no teu perfil. E aí, a gente trabalha com a assessoria do banco, dizendo, olha, o ideal seria, a pessoa tem que postar com uma certa frequência. Então, assim, é quase como uma coluna no jornal. Se você posta toda segunda-feira, as pessoas vão esperar que toda segunda-feira você esteja lá com alguma notícia. Então, só que, de novo, o que faz mais sucesso na rede? A autenticidade. Então, assim, você pode ajudar alguém a construir o perfil dele? Você pode fazer os primeiros posts para ela? Você pode. Mas aquilo só vai efetivamente ressonar, né? Ou só vai convencer se tiver mesmo ali Tem que ter a essência dele. Então, assim, o assessor de imprensa conhece muito bem aquela pessoa para saber qual é o tom, né? Porque, assim, as pessoas querem falar de negócios, mas elas querem o teu ponto de vista. Elas querem a tua opinião. Elas querem uma nova perspectiva. Às vezes, elas querem ser só informadas, sim. Mas à medida que você vai seguindo uma pessoa, a expectativa que você tem é que ela te dê um novo olhar sobre aquilo. Então, assim, precisa ser autêntico. Outra coisa, você precisa ter uma disponibilidade para responder. Então, assim, você fez lá, você postou uma coisa polêmica, as pessoas vão escrever um monte de comentário. Você precisa estar preparado para responder para essas pessoas. Então, assim, o Rial, que era do Santander, era um cara super ativo. Postava com uma super frequência. O Jerome da Latam tem um perfil super ativo. Fala da paixão dele, que é a aviação. Precisa estar preparado para responder os posts, porque as pessoas têm essa expectativa. Tem que ser a pessoa, né? Tem que estar ali. É isso, o Benchimol, todos eles. Ana, agora você, com sua experiência, quando você olha pelo retrovisor, você vê o que era a internet. A gente também estava conversando antes da nossa gravação, falando o Doc... O que você usava? Era... Como é que ICQ. ICQ, né? ICQ. Aquela imagem clássica daquele telefonezinho. MSN também, né? A mensagem. Antes do Orkut até. Tudo se fez ali. E ali você, lendo a seu respeito, você já muito cedo entendeu que
aquela história da internet, essa conexão, essa rede que poderia se formar, você já estava conectada desde sempre, né? Não, eu fui abduzida. Eu tinha um amigo que um dia falou assim para mim, estou montando um negócio de internet, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, nem sei o que é internet. Pois é, mas quando você foi abduzida, estava todo mundo aqui embaixo na Terra ainda, né? Tava. Estamos falando de 99, né? Quando a gente começa a falar quando eu começo a ir para a internet, a gente está falando em 99. Que era 99 tinha Orkut. 99, acho que tinha... Olha, 99 devia ter os As, não era nem terra ainda. Em 99 eu mudei para Recife, era uma dificuldade para pegar internet, porque eu ficava com aquela discada. Era acesso discado. Pra você ter uma ideia, o primeiro contato que eu tive com a internet, esse meu amigo tinha uma provedora de acesso. E o Gugu Liberato era sócio. E era acesso discado. Então, e a internet você tinha que instalar. Uma placa de modem. Mas você tinha que instalar um programa, né? Então, ele fazia o quê? Ele, no programa dele, no domingo de manhã, ele anunciava que as primeiras 100 pessoas que ligassem iam ganhar um kit de instalação da internet. E esse meu amigo chamava os amigos para irem na empresa do pai dele e a gente atendia o telefone, porque na hora que o Gugu falava que era de graça, as pessoas começavam a ligar sem saber o que eram. Então, na hora que elas ligavam, a gente tinha que perguntar, mas você tem computador em casa? Você sabe o que é internet? E aí a gente anotava o telefone para depois entrar em contato com essas pessoas e mandar o kit de instalação de internet. Então, assim, eu não tinha a mínima ideia de que a internet ia se tornar o que se tornou. Esse meu amigo é que disse para mim, o internet é o futuro. Tanto que, na época, eu falei, olha, eu não vou. Falei, desculpa, você está muito louco. Eu trabalhava numa consultoria que fazia Kaizen em chão de fábrica. Então, assim, nada a ver com o mundo de internet. Fazia sistema Kaizen de produção. E aí ele me convenceu, ele falou, não, mas eu garanto que a tua empregabilidade vai aumentar muito, porque o futuro é a internet. Eu falava, esse menino tá louco, né? Tipo assim, empreendedor, essa gente que não tá nem aí, né? Abre um negócio, quebra outro negócio. E eu fui. E aí é verdade, assim, eu fiquei lá 2 anos, quando foi em 2001, eu vou para a Microsoft, porque a Microsoft está trazendo o MSN para o Brasil. E aí a gente pega os tempos áureos de internet, né? Na verdade, assim, tinha acabado de estourar a bolha da internet. Então, assim, muita gente já começava a dar uma segurada no dinheiro. A Microsoft estava trazendo o MSN para o Brasil, que era para o MSN Portal. O MSN Comunicador, que competia com o ICQ, já existia, mas era minúsculo. E aí a gente explode no Brasil, a gente cresce. O MSN Comunicador bate 32, 35 milhões de usuários, um fenômeno. O portal idem. E de lá para cá, obviamente, acho que é um caminho sem volta, né? Então, assim, a internet fica acessível para todo mundo, a internet no celular, é isso. Eu dei para minha mãe um iPhone e nunca podia imaginar que ela fosse entender como aquilo funciona. E ela entende, e assim, e realmente é libertador você ver, na hora que você dá a tecnologia para as pessoas, que se ela for de fácil acesso e de fácil entendimento, como abre os horizontes das pessoas, né? Então, assim, é isso. Eu frequentemente recebo o WhatsApp Cacique Kotok. Ele manda lá do Xingu para mim. Escuta, doutor Fábio, bababá, vamos resolver aqui alguma coisa. Mas não é o máximo? É o máximo. Não é toda hora que ele tem conexão. Mas quando tem conexão, muitas vezes a gente conversa. O agente de saúde indígena, o cacique, e a gente vai conversando. É isso, o mundo cresceu, o mundo se ampliou, né, para essas pessoas. Como é que vão ser esses encontros, essas conexões no futuro? O que você entende, imagina disso? Então, eu acho que, assim, primeiro que a gente não sabe, mas, por exemplo, me surpreende que você já tem alguns processos de entrevista em que você não é entrevistada por uma pessoa, né? É por uma inteligência artificial. Ou que você pode, né? Vão aparecendo as perguntas e você vai respondendo as perguntas sem estar necessariamente interagindo com uma pessoa. E aí você clica um botão e você submete aquela sua pseudo-entrevista, né? Daqui a pouco, acho que a gente vai ser entrevistado por avatares. Daqui a pouco, a gente vai ser entrevistado no metaverso. Então, assim, em vez da gente estar aqui presencialmente, podia ser que eu estivesse na minha casa,
você estivesse na sua e a gente estivesse tendo essa conversa como se a gente estivesse se enxergando presencialmente. Você fala, mas qual que é a diferença do Zoom? É diferente, né? Porque assim... Não, se enxerga como se fosse um ambiente, assim... como se a gente... Como se a gente estivesse sentado numa mesa. Então, assim, de novo, acho que pro meu filho, que tem 27 anos, isso é normal. Ele joga um joguinho com pessoas do mundo inteiro, né? Em primeira pessoa, em aquela coisa meio 3D. Para ele aquilo é normal. Eu acho aquilo uma loucura. Você já usou algum óculos de VR legal? Não. É uma coisa incrível. Me dá até, assim... Mas ele tem... Outro dia eu cheguei em casa, ele estava jogando um jogo de tabuleiro que eles jogam online. Eles estavam... Olha que louco. Eles estavam em 12 pessoas na minha casa, cada um no seu device, então um no celular, outro no iPad, jogando esse jogo de tabuleiro. Tinha gente que estava remoto, porque eu vi que a pessoa estava pelo celular, no Viva Voz. E você fala, então, eu não entendi essa lógica, eles estão todos no mesmo lugar, e cada um eles estão jogando um jogo de tabuleiro, que para mim era um jogo físico. Eu falei, coisa mais esquizofrênica. Então, assim, quando você me pergunta, né, qual que é o desafio dos 50 a mais, como é que você fica conectada intrinsecamente com essa realidade para vocês se adaptando, para vocês se aculturando, porque senão, muito rapidamente... Você fica defasado num minuto. Não é nem que você fica defasado, você não consegue conversar, gente. Assim, você desconecta do mundo num nível... Mas tem uma coisa, como é que você compara? Eu sei que é muito chato esse saudosismo da gente dizer, a nossa geração foi mais legal, aí os nossos pais diziam também, mas no meu tempo era melhor. Mas o Doc estava me lembrando aqui que você vem de uma família com uma tradição de leitura, de literatura, um embasamento que indiscutivelmente... Eu estudei com 2 livros do pai da Ana. Professor Marcelo Moisés, o livro de literatura portuguesa e literatura brasileira. Eu adorava literatura, por isso eu lembro bem. Aí eu queria te perguntar isso. Bom que você levantou isso, Fernando. Posso claro, roubar a pergunta? Como devia ser a tua casa? Tua casa devia ter livro nas mesas, nos pilhas de livros pelos cantos. Quer dizer, como que era a literatura na tua casa? Meu pai tinha quase 20 mil livros. A gente tinha, inclusive, um apartamento que era a biblioteca. Meu pai morreu há 3, 4 anos. A biblioteca foi doada, inclusive, integralmente. E, assim, eu queria assistir televisão. Meu pai falava, vai ler um livro. Né? Vai ler um livro. Por que você está assistindo televisão? Então, assim, de novo, a cultura tem um valor completamente diferente. Né? Era muito curioso que eu lembro a primeira vez que eu fui para as cataratas, meu pai falou, eu queria fotografar. Ele fala, fotografa com a alma, filha. Então, assim, hoje, quando eu vejo o mundo, eu falo, a gente vai para um show e a gente está preocupado em filmar o show. A gente não está preocupado em curtir. Me dá um nervoso isso. Né? Então, assim, você começa a perceber que a comunicação ficou cifrada. As pessoas falam com emoticons, você fala, e as pessoas estão perdendo o dom da palavra. Então, assim, de novo, se me perguntar, a gente vai ter que voltar um pouquinho e a gente vai ter que ler de novo. Tudo bem, não vai ser no papel, a gente não vai ter 20 mil livros em casa. A gente vai ter um Kindle, a gente vai ter um iPad, a gente vai ter o que você quiser. Um chip qualquer. Mas as pessoas vão precisar voltar a ler, porque a gente está, acho que a comunicação está ficando cada vez mais... Maravilhoso o que você falou. Eu também tenho um filho da sua idade, eu fico imaginando a reação deles se a gente falasse, filho, fotografa com a alma, deixa o celular quietinho aqui. E sabe o que ele fala para mim? Ele fala, mãe, eu falo português muito melhor do que os meus amigos, do que as pessoas em geral que eu conheço. Ele falou, eu acho que eu devo a vocês, porque eu aprendi lendo. A gente fazia uma coisa que psicologicamente eles dizem que é péssima, né? Eu pagava 50 centavos por página para ele ler. Valia revistinha em quadrinho? Não, valia livro. Eu falei isso, porque eu adorava ler. O quanto você acha que isso, a sua leitura, essa influência forte do seu pai, fez com que você fosse a mulher bem-sucedida que você é? O quanto você acredita disso, quer dizer, no teu sucesso, no teu posicionamento, que é incrível? No meu caso, como eu sou uma pessoa de vendas, eu diria que é 100%, né? Porque, assim, é o domínio da palavra, né? É a capacidade de se expressar
de convencimento vem do teu repertório, vem do teu vocabulário, vem da tua capacidade de orquestrar raciocínio. E isso vem de leitura de coisas mais complexas. Então, assim, acho que a maior dificuldade, inclusive, é de ensinar isso para as pessoas. Você ensina técnicas de venda. Como é que você ensina o domínio da língua, da palavra, né, da coisa bem colocada? Como é que você... Então, assim, eu acho que, para mim, fez toda a diferença do mundo. E acho que comunicação passa pelo conhecimento da língua. As pessoas estão perdendo o conhecimento profundo da língua. Às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas olham assim para mim e falam assim, o que será que ela quis dizer com aquilo? E eu tenho que me parafrasear, né? Porque assim... Você lembra que a gente escrevia carta, punha selo na carta? Pois é. Eu me correspondia com a minha avó, ela morava a 2 quarteirões de casa, mas eu mandava carta para ela e adorava aquela sensação de receber uma carta, de colocar aquele selo ali que a gente tinha que lamber para colocar. O que é carta hoje? Então... A forma de escrever mudou. Assim, o Cadu às vezes me responde assim, BD, é bom dia, BD. Então, gente, ele não que escreve preguiça, bom dia, né? Que ele preguiça. escreve BD. Sabe? E a gente quer fazer um programa, né, Fernando, sobre emoticons. Porque a molecada se comunica com os emoticons, conceitos elaborados, e a gente não consegue entender. Agora eu já tenho uma dúvida, é emoticons ou emojis? Emojis, emoticons. Ai, não sei. Cada um usa do jeito que Sabe quer, aquele não sei. negocinho que eles mandam? Não sei se é emoticon Você sabe ou que se é mandar um emojis. errado dá um problema danado. Emoji, acho que é emoji. Mas acho que é os dois, né? Acho que é os tá dois, valendo eu os não dois, sei. tá Boa valendo. pergunta, hein? Boa Você sabe que pergunta. outro dia foi muito engraçado? No LinkedIn tem emojis? Tem. Tem? Tem. Olha lá. Pelo menos tem Olha, aqueles. olha, Pelo menos tem aqueles, né? Você pode dar o like, você tem Não, os emoticons. Mas você não por tem isso que aquelas você falou carinhas, aquela Não, menininha você tem dançando. você tem os... foguinho. Então, acho que talvez isso seja emoji. Os emoticons sim. são os que Aí, Doc, demonstram... esclarecendo. Né? São os Não, que, o primeiro os que, cara que fez isso demonstra... pôs 2 pontos e parênteses, ficou um sorrisinho. Um sorriso. Sensacional. Acho que é isso. Acho que quando você demonstra quando você demonstra sentimentos, deve ser emoticon, no sentido de emoção. E os emojis, imagino que seja todo o resto. Sei, os desenhos também, e não tal. sei, A gente vai Eu tenho preparar 50 a mais, assim. programa, nós também. Você não faz Mas essa olha, pergunta, eu vou passar vergonha, não vou poder... Não, mas tá ótimo a gente entender essa dinâmica. Lá no LinkedIn tem emoticons, mas não tem emojis. Que eu saiba, não. Mas posso estar enganada. Eu acho que deve queimar o filme. O cara tá procurando emprego e o cara escreve assim... Foguinho. Eu não sei, gente. Não sei. Será? Não sei. Foguinho, pimentinha, diabinho aquela vou deixar bem colorido, Não sei, gente, mas pode ser que não, sabia? Agora você me fez uma pergunta, não... Mas você estava dizendo, a gente estava falando sobre esse hábito da leitura que tem tudo a ver com a escrita, que tem tudo a ver com a fala. Está tudo conectado. Se você não lê, você não vai escrever bem. Se não escreve bem, não vai falar bem. Você sabe que escrever bem é uma outra coisa também. Outro dia voltou um cheque, uma coisa antiga. Eu assinei um cheque e voltou porque minha assinatura não bateu. Mas é óbvio, Porque ninguém mais usa cheque. A minha óbvio. mão mudou e eu não consigo mais escrever. Porque você não escreve mais. Eu não consigo mais escrever, só você digitando. só digita. E aí a meninada quer levar na escola um notebook, um iPad, para anotar. Eu dou aula na faculdade, às vezes, na medicina, e cada um tá com o seu. Abre lá e... Você está dando aula, o cara já está levantando os artigos, eu vou ler isso depois. Então. É uma velocidade impressionante. Tem um risco das pessoas desaprenderem a escrever. Sem dúvida. Não sei. Pode ser, né? Será? Pode ser, não sei. Eu sou quase um analfabeto nesse momento. Você escrever na mão é difícil entender o que eu escrevi. Então, eu sou de uma geração que a gente fazia caligrafia. Eu sou médico, minha querida. Tem que escrever mal. Tem que escrever mesmo. mal. Você, tudo bem. Ana, tem uma característica da sua evolução profissional também, que você é sempre perguntada, essa condição de mulher poderosa, de mulher que chega num lugar de comando e todo mundo pergunta, e aí, como é que é? E você exalta a sua condição de mulher de um jeito muito especial, fala de felicidade, fala do seu caminho, que é um pouco que a gente está falando aqui também, mas você acha que esse espaço ele está bem preenchido? Existe... como é que você vê essa questão tão discutida desse lugar e da valorização da mulher? Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu vim de uma
meu pai me fez acreditar que eu podia ser o que eu quisesse ser. Seu pai é maravilhoso, né? Vamos falar de nome novo, o nome do pai. Massou Moisés. Massaúde Moisés. Ou Massaúde Moisés. Porque o nosso público, certamente, tem muita gente que estudou com os livros do professor. Certamente. Na nossa geração, certamente. Os bons colégios de São Paulo usavam esse livro. Mas ele me fez acreditar nisso. E eu sou de uma geração em que você tinha a Margaret Thatcher como primeira-ministra. Você tinha a Silvia, que eu não vou lembrar o sobrenome dela, que era presidente da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, eu cresci achando que a mulher podia ser o que ela quisesse ser. Eu nunca tive essa percepção de que eu teria uma restrição por ser mulher ou não. E acho que fui mãe muito cedo. Aprendi também que, no final das contas, o que... Maria Silvia Bastos, maravilhosa, né? Assim, depois foi mãe de gêmeos, depois foi presidente do BNDES. Para mim, ela era, assim... Eu achava aquela mulher incrível, né? Então, para mim, eu sempre tive essas referências. E eu fui mãe muito cedo, logo depois que eu me formei. Eu me casei, me separei. E eu tinha que criar meu filho. Então, assim, eu precisava me tornar independente financeiramente. Então, não tinha opção. Não era uma coisa que eu podia falar, ai, não, daqui a pouco eu faço, ou quem sabe. Tinha que ir. Tinha que ir. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Eu, assim, para mim, assim... E o trabalho sempre teve um espaço muito importante para mim. E hoje o que eu brinco, a gente fala tanto de empoderamento feminino, a gente fala tanto de como é que a gente defende a mulher. A única coisa que empodera a mulher é a independência financeira. A gente precisa ajudar as mulheres a serem independentes financeiramente falando. Então, quando você vai olhar em países onde as mulheres sofrem muito mais preconceito, né? Se reparar, por exemplo, na Índia, todos os movimentos que você faz com relação à mulher é para ajudar que ela empreenda, né? Ajudar que ela tenha o próprio negocinho dela, porque você precisa dar um jeito das mulheres serem independentes financeiramente. Se elas forem, você resolve uma parte gigantesca. Acho que uma coisa leva a outra, outra coisa leva a essa. Quer dizer, você ser independente culturalmente também te dá a chance de empreender, de trabalhar, de galgar postos. Então, eu acho que a independência financeira... Mas pode ser qualquer coisa, você é uma boleira. Você pode ser qualquer coisa, você é uma boleira. Se eu te ajudar a viver de vender bolo e você conseguir ser independente financeiramente vendendo bolo, ninguém te segura. Então, assim, independente da formação que você tenha, a gente precisa ajudar com que as mulheres consigam ter a independência financeira delas. Então, assim, acho que o mundo reconheceu que as mulheres têm uma força, estão tentando fazer, né, um catch-up aí de anos de diferença. Acho que vai demorar um pouco para você conseguir chegar no mundo ideal. Mas o fato é que não é fácil, né? De qualquer forma, a mulher sempre vai ter uma série de papéis, né? Tem uma luta também em outros países, principalmente no Ocidente. O Japão, por exemplo, um país super desenvolvido, tem uma desigualdade ainda de gênero que é gritante. Poucas pessoas falam, mas a mulher no mundo empresarial japonês, ela quase que inexiste em cargos de chefia. É difícil ainda essa evolução em alguns países, principalmente do Ocidente. Do Oriente. Do Oriente, aliás. É cultural, né? É cultural. E eu acho que a grande vantagem do mundo que a gente vive hoje é que você não consegue mais esconder as coisas, né? As redes sociais estão aí, a internet está aí para justamente dar visibilidade para isso. Então, eu, que sou uma pessoa otimista, acho que, mesmo que demore, gradativamente, eu acho que a gente vai ganhando aí a passos, talvez não tão largos como a gente gostaria, mas acho que as mulheres vão ganhando seu espaço, vão se ajudando. Então, assim, haja visto o que aconteceu agora no Irã, né? As mulheres foram para a rua, no Irã ou no Iraque, não é? Foram se mobilizaram. Então, assim, e isso repercutiu no mundo inteiro. Claro. Assim, então, eu acho que isso gera um efeito, um halo effect, que quando você vai ver, está todo mundo mobilizado em torno daquilo.
Vai demorar muitos anos? Vai. E tem a questão do etarismo, que hoje também tem uma discussão muito interessante com relação a isso. Nossas convidadas aqui sempre falam sobre isso, que a questão do etarismo pega muito mais para as mulheres, mas que existe uma discussão interessantíssima para que isso seja redimensionado. Hoje fala-se da mulher que deixa o cabelo branco, aí, poxa, até isso tem que explicar, né? Ela tem que explicar porque é uma opção, ela não pode fazer isso por vontade própria. Sim, claro que pode, mas já é uma discussão. Eu acho que, no final das contas, tudo que se fala sobre isso está colaborando para essa discussão ser cada vez mais efervescente, né? Então, eu acho que o etarismo pega ambos os sexos, principalmente do ponto de vista profissional. Né? Já tive vários casos de headhunter me ligar e falar assim, você pode me indicar diretores para essa e essa posição, e eu mandar nomes de homens e mulheres. E dele me ligar de volta e falar, o cliente não quer ninguém com acima de 50 anos. Eu falei, como é que é? Falei, não, você não está falando sério. E aí independe do sexo, se é homem ou se é... Você vê, no LinkedIn não tem idade. Vai ver, porque quando você tem que procurar, você tem que ir lá fazer a conta para ver quando o cara estudou, para não poder ter preconceito de idade. Não, porque não deveria, né? Você não deveria ter o preconceito de idade. Até porque, assim... A tua experiência deveria contar de alguma coisa, né? Então, é uma faca de dois gumes mesmo, né? A gente trouxe pessoas para conversar aqui a respeito disso, que sim, naquele momento que a pessoa tem mais experiência, naquele momento que ela tem já uma maturidade, algumas vezes ela perde em inovação, então existe um equilíbrio que a pessoa também tem que se proteger. Da mesma maneira que você falou que a mulher tem que correr atrás, buscar sua independência, o cara mais velho, ele também tem que estar se atualizando, ele tem que estar em cima, para que ele consiga estar ainda na crista da onda. É difícil se manter na crista da onda. E acho que é isso, ou seja, ele tem que se manter conectado, ele tem que estar cercado por pessoas que trazem essas novidades, não que seja essa fácil, inovação. Hein? Não, né? Então, assim, no LinkedIn a gente tem uma série de cursos, que são cursos todos em vídeo, que é para você justamente desenvolvendo algumas habilidades, né? Então, é isso, tem curso de tudo para você fazer lá, que é para você se atualizar. Obviamente, você nunca vai ser... ou talvez seja demais, né? Mas muito provavelmente é mais difícil de você ser tão atualizado quando alguém que é super jovem e bebe da fonte tudo aquilo. Mas você tem outras coisas que aquele jovem não consegue ter. Claro. Então, assim, se você olhar muitas das startups, à medida que elas chegam numa certa maturidade, como está todo mundo muito jovem, sem experiência, você traz alguém do mercado com experiência. Então, repara que um grande movimento que executivos têm feito quando eles chegam aos 50 e poucos anos, eles vão para uma startup. E você fala, mas por que ele vai para uma startup? Primeiro, porque ele agrega para essa startup enormemente. Segundo, porque não deixa de ser uma revitalização, né? Porque ele está lá com aquela gente jovem, cheia de energia. Então, é quase que um banho de vitalidade. E a troca é muito rica. Então, assim, além de, obviamente, ter uma possibilidade de ganho enorme, porque você imagina, a tua experiência numa startup, se você acerta nessa startup, essa startup faz IPO, vai para a bolsa. Então, assim... O céu é o limite. O céu é o limite, mas de verdade, se você parar para pensar, é a melhor combinação possível, né? É gente jovem, sangue novo, empreendendo, fazendo alguma coisa super inovadora, e aí você precisa de alguém que tenha anos de janela e que entenda das dificuldades de fazer business, de como é que é isso, e a pessoa vem e te ajuda. O tempero. É isso. Tem que temperar. Então, assim, acho que tem as duas coisas, né? Você tem que se manter atualizado e acho que o mundo dos negócios vai entender que essa pessoa que tem experiência pode agregar para o teu negócio. E como uma empresa tão moderna, tão rica como o LinkedIn, lida com o etarismo? Vocês têm política para evitar isso? Então, a gente tem uma série de ERGs que a gente chama, né? Então, a gente tem, para o que seria, a gente busca diversidade, né? Dentro do LinkedIn. Então, a gente tem vários grupos. E um deles chama Wisdom, que é para as pessoas acima de 45 anos. É um desses grupos que foi formado recentemente, faz pouco tempo, acho que foi
Foi o último grupo a ser formado, tem, sei lá, mais ou menos, não sei quantos membros já tem, até porque é voluntário, a pessoa pode participar ou não, né? Então, e a busca é justamente a respeito disso, é trazer a questão do etarismo, é trazer a questão de que a diversidade significa ter pessoas mais velhas, com mais experiência. Então, assim, sim, é uma preocupação do LinkedIn como empresa de que a gente mantenha a diversidade nesse sentido também. Acho que tem alguns assuntos que provavelmente não foram falados ainda, de maneira geral, pelas empresas, né? Então, mulher sofre mais por causa de menopausa, né? A mulher... Primeiro a gravidez, depois menopausa, né? Quer dizer, não tem, não e tem a mulher, saída, e a né? mulher vive meio com essa espada, né? Fala assim, ai, quando será que eu vou começar a sentir calor? Quando será que eu vou começar a não dormir? Quando será que a minha memória vai começar a falhar? Quando será que... E, de verdade, eu nem sei se isso acontece com esse nível de frequência, se é tão avassalador assim, mas nós, mulheres, ficamos sempre... Sofrem antes. A gente fica sempre esperando aquele momento em que a gente vai começar a produzir menos porque a gente acha que não dormiu a noite inteira, ou acordou 20 vezes, ou porque está mal-humorada, ou porque está se sentindo mal, ou por... enfim. A gente está pensando e já, inclusive, já trouxe geriatra aqui para falar. Nós estamos também marcando uma entrevista com um endocrinologista e com um ginecologista, justamente para a gente desmistificar um pouco isso. Tem mulheres que se sentem aliviadas quando entram na menopausa. Segue aqui, podcast 50 a mais. Você ainda vai ouvir falar sobre isso. Vamos falar sobre... Tem uma visão muito legal que a minha amiga Marisa Tavares, jornalista, escreveu um livro sobre o assunto. Pode ser um portal de descoberta de um período único na vida da mulher, com liberdade, com autonomia, com autoconhecimento também desenvolvido ali, para ela ter essas oportunidades, né? Depois da menopausa, enfim. Depende do ponto de vista, né? Mas, infelizmente, acontece que você falou uma coisa importantíssima. Ela precisa ter autonomia financeira, né? A mulher precisa. Ela precisa. Eu acho que é isso que faz até para você poder fazer escolhas, né? Então, assim, eu acho que aí é que o cerne da questão é eu poder fazer escolhas. Eu acho que a autonomia financeira dá dignidade para todo mundo. Para todo Exatamente. mundo, não só para a mulher, sem dúvida nenhuma. Se a autonomia financeira, ele vai ficar pianinho também, né? Não, sem dúvida nenhuma. Assim, acho que para todo mundo, acho que para o ser humano. A capacidade de poder se sustentar, de ter algum conforto, de ter... Isso dá uma dignidade, vem junto com a dignidade. Né? Não, eu acho que é para o ser humano. É que a gente fala para a mulher, porque acho que a mulher... Durante muito tempo, ficou mais fora do mercado de trabalho, né? Claro. Então, assim... E algumas vezes dependia do homem, então isso é uma coisa muito isso, ruim, nesse sentido. Não é que eu não ache que só serve para mulher, não. Eu sei que... Até porque eu nem tenho isso, né? Eu realmente, assim, eu acho que a gente precisa defender a mulher sem dúvida nenhuma. Mas eu gosto quando as mulheres adotam uma postura mais protagonista, assim. Eu acho que... Na minha opinião, vocês são protagonistas. Na minha também. Eu acho que assim... Total. Eu entendo as dificuldades, não nego que as dificuldades existam, mas eu acho que vai muito de como a gente enfrenta essas dificuldades. Eu sempre brinco e falo que é isso. Não sabia, fui lá e venci, é quase que isso, né? A ignorância. Na hora que você não acha que existe nenhum limitador para você... eu adoro essa frase. Né? Então vamos criar Não sabendo que era impossível, fui lá e fez. É isso. Então talvez a gente devesse... De quem que é? Fernando Sabino? Acho que é. Não sei de quem que é isso. Mas é muito boa. Mas talvez seja isso. Talvez a gente deva educar as meninas, os meninos. Talvez a educação passe por... Não se limitar, Não se limitar. A gente ensinar de que as pessoas podem... Duas coisas. Ler, assim como o professor Massoud ensinou para a Ana, e... Não se limitar. E não se limitar a isso. Acredita que
Ana, adoramos você vir aqui. Muito obrigada. Maravilha, foi um sucesso, adorei. Acho que a gente aprendeu muito, eu aprendi muito sobre LinkedIn. Acho que nossa telespectadora, nosso telespectador também. Dar um rock no meu. Eu vou olhar o seu perfil, Fernanda, para ver como é que tá. Nossa, tá horrível, por favor, não vai não, tô com vergonha. Não, vou dar só uma olhadinha. Tá O Dudoca acho que deve estar melhor. Eu vou dar uma incrementada no meu perfil lá, vou mudar a frase, vou usar a frase que ela fez. Deixa eu mudar antes de você olhar. Então tá bom, eu vou dar uma olhadinha, até te dou uma obrigado. ajudinha. Volte sempre muito bem-vinda. Muito Valeu. obrigada, o prazer foi todo meu. Até a próxima. Podcast 50 a mais. No Instagram, no YouTube, em todo lugar. E o podcast perto de você. Tamo aí.